Fala pessoal, Danilo Miller aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Rumenologia. Hoje eu estou na presença ilustre, mesmo que virtual, né, do meu amigo Dr. Felipe Ribeiro, que gentilmente atendeu o nosso convite. A gente já está há algum tempo, né, tentando marcar essa conversa e hoje finalmente deu certo. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado também pela disposição, né, de vir aqui conversar comigo e com os nossos ouvintes. E o tema de hoje tenho certeza que, que vai dar uma audiência monstruosa, porque é um tema relevante de muito interesse do público aí que trabalha com nutrição e com carne em geral, que é manipulação de dieta, né, mexer na dieta, né, e mexer nos animais para afetar a qualidade, os atributos, né, de qualidade da carne. Fica à vontade, se apresente, por favor, para os nossos ouvintes e obrigado mais uma vez. Valeu, Danilo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Finalmente deu certo, né? Depois de umas 3 ou 4 tentativas. Peço até desculpa com os imprevistos aqui na indústria, mas é um prazer estar aqui falando com você. Bom, eu, Felipe Ribeiro, eu fiz minha graduação em agronomia na Universidade Federal de São Carlos. Fiz mestrado em zootecnia com nutrição de ruminantes na Unesp de Botucatu, né? Foi orientado ao professor Mário Arrigoni, da professora Cíntia. Lá, pessoal, que eu tive a oportunidade de conhecer o Danilo, né? E só um adendo aí, o Danilo foi muito importante no meu desenvolvimento, né? Eu tive o Danilo como um exemplo, via o Danilo interagindo com os palestrantes internacionais de simpósio, dominando o inglês e sempre envolvido na pesquisa. E foi um grande exemplo para mim. Foi como um modelo mesmo a seguir para ter sucesso dentro da minha área. Mesmo eu tendo mudado de área um pouquinho, né, indo para a carne, mas sempre foi um grande exemplo. Então, essa passagem para o Botucatu foi muito importante na minha jornada. Depois eu mudei para a Exalc, né, fiz meu doutorado em qualidade de carne. E durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche, vim para os Estados Unidos para trabalhar na Universidade de Nebraska. E em Nebraska, o meu orientador, que foi o professor Chris Calkins, ele me ofereceu a oportunidade de também pegar o título de PhD pela Universidade do Nebraska. Então, eu acabei fazendo os 2 doutorados, né? Terminei o meu doutorado na Exalc e também o doutorado agora na Universidade do Nebraska com qualidade de carne. Agora, desde o começo do ano, eu estou na JBS, na Wide Fork, que é uma empresa da JBS, trabalhando como líder de ciência de carne. Então, eu fico baseado no escritório em Miami e regularmente eu visito a planta de produção aqui na Califórnia, onde eu estou hoje, para acompanhar um pouco dos processos. Então, é isso aí. É um prazer estar aqui, Danilo. Vamos chutar a bola aí. Bacana, o pessoal já sentiu que temos outro convidado de peso, né? E com muita experiência aí no assunto que a gente vai abordar aqui, né? Bom, Felipe, sem muitas delongas, né? Sem muitas delongas, eu acho que não tem como começar um papo, né? De um nutricionista, né? Do lado de cá, né? E um cientista de carne do lado de lá, né? Sem abordar a área que nos conecta, né? Como a minha área, né? Como, né, a área que, né, eu fui treinado, né? Mais em nutrição, né? Você mais em qualidade de carne. Como que a gente se conecta, né? Ou seja, como que a gente pode, como que eu posso do lado de cá mexer na minha dieta, né? Que tipo de nutriente eu posso mexer na minha dieta, né? Para eu, obviamente, melhorar a qualidade, né, os atributos de qualidade de carne aí para você, né? E isso assim, mantendo a genética fora do, né, vamos dizer, fora do escopo, né? Assumindo que os animais são, né, contemporâneos, mesma genética, como que a dieta pode ajudar nesse sentido? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é na relação músculo-gordura, né? A gordura ela tem um impacto muito grande na eating experience, né? Uhum. Naquela avaliação,
experiência positiva de consumo quando o consumidor está comendo a carne. Então, o teor de gordura intramuscular, o famoso marmoreio, ele é muito importante, né? Então, o grande desafio hoje da indústria, aqui nos Estados Unidos, muito, né? Porque já está o processo de tipificação de carcaça, ele já é bem antigo e já tem muitos anos de avaliações. O que a gente vê é o maior desafio aqui nos Estados Unidos é como colocar a gordura intramuscular na carcaça sem ter muito aumento na gordura subcutânea, né? Então, através de manipulação de dieta, como vocês podem nos entregar uma carne com mais marmoreio e com menos gordura subcutânea que vai dar um maior rendimento dentro da indústria. Acho que esse hoje é o grande ponto de interação entre nutrição e qualidade de carne, é esse. Só para fazer um adendo, né? A ordem de deposição dos tecidos, né? Isso vai contra a ordem, vamos dizer, fisiológica e natural de deposição de gordura, né? Que começa lá com visceral, depois mais ou menos ao mesmo tempo intermuscular e subcutânea, e aí depois o marmoreio, né? Ou seja, você está falando que vocês querem o marmoreio, mas não querem a subcutânea, né? Então, assim, pô, exatamente. A gente vai fazer isso. E aí só para trazer um dado, Danilo, quando você olha a evolução dos últimos anos aí da qualidade da carne nos Estados Unidos, a cada 5 anos eu até participei do último, aqui nos Estados Unidos eles fazem como se fosse um audit mesmo, né? Uma inspeção da qualidade da carne. Então, vários pesquisadores e alunos de diferentes universidades, eles vão para o frigorífico avaliar as carcaças, uma amostragem muito grande. Eu mesmo passei, acho que 3 dias no frigorífico, avaliando 2, 3 mil, 4 mil carcaças por dia, né? E aí você faz mensuração de tudo, peso de carcaça quente, marmoreio, dentição, você faz uma avaliação geral da carcaça para ver como está do ponto de vista de qualidade. E a gente vê que nos últimos anos, nos Estados Unidos, a gente vem aumentando a quantidade de carcaças, né, que são tipificadas como Choice e Prime, e vem reduzindo o Select, ou seja, aqui nos Estados Unidos a gente tem conseguido aumentar o nível de marmoreio, só que a gordura subcutânea ela vem se mantendo constante. Legal. Então, o aumento de marmoreio vem sendo obtido sem grandes incrementos na gordura subcutânea. Então, acho que os nutricionistas estão fazendo um bom trabalho para ajudar a gente nesse quesito. Até porque, né, as carcaças primes normalmente tem muito trimming, né? Tem muito. Né, muita retirada, né, de gordura para que os cortes não fiquem com aquela gordura excessiva, né? Ou seja, o pessoal, né, o retalho, né, tipo, né, tira a gordura da carcaça, né? Eu já escutei alguém falar que teve carcaça prime que chega a perder até 100 quilos de trimming, da gordura em excesso, né, da subcutânea. Exatamente. E o ponto interessante né, essas gorduras, elas são a maioria, né, que tem na carcaça, né? Então, e elas têm pouco valor comercial, né? É o que você falou, você tem que fazer o trimming. E aqui nos Estados Unidos, o produtor, ele é penalizado, né? Quando ele produz uma carcaça com baixo rendimento, ou seja, uma carcaça muito gorda, com pouco marmoreio, ele é penalizado no valor não é arroba, mas como se fosse traduzir para o Brasil, no valor da arroba, ele é penalizado, né? Ele recebe um desconto. Não, muito legal, muito legal. Baita desafio, né? Então, nesse sentido, né? O que você acha que a gente pode fazer, né? Por exemplo, a gente do lado de cá tem estudado, né, protocolos para tentar marmorizar a carne do Nelore, né? A gente sabe que é um animal que marmoriza menos, né, que o Angus, que as raças britânicas, né, usualmente trabalhadas nos Estados Unidos, né? O que no seu ponto de vista, né, olhando do lado da indústria, né, do fim para o começo da cadeia, né, os pecuaristas, os confinadores, né, os mesmos nutricionistas poderiam fazer aí em termos de inclusão de nutrientes nas dietas para melhorar né, a classificação da carcaça no final, né, no final de tudo. Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre vitamina, né, e minerais.
principalmente do ponto de vista de minerais, acho que você está até com uma linha de pesquisa envolvendo esses dois minerais, né? Zinco e cromo, certo? Certo. E, bom, a gente vê que com o zinco, você consegue fazer aí um estímulo de adipogênese, né? Você tem um incremento de glicerol 3-fosfato e aí você consegue dar um trigger aí para alguns sinais, mudar algumas rotas metabólicas que vai estimular essa adipogênese em pré-adipócitos. Então, tenho visto alguns trabalhos com suplementação de zinco e esse efeito no nível de marmorização dos animais. E com relação a cromo também, principalmente pelo metabolismo de glicose, né? E a gente sabe que para a deposição de marmoreio, glicose é extremamente importante. Então, a gente quer fugir um pouco do acetato aí no rumen, que vai ser mais focado em gordura subcutânea, correto? E então, qualquer tipo de manipulação aí desse ambiente ruminal que possa te gerar essa via da glicólise, do propionato e acabar fugindo um pouco do acetato, ele vai ajudar a gente a conseguir um maior depósito de marmoreio. Tem alguns estudos já sendo publicados, acho que você pode até comentar, a doutora Tara Félix, né, que veio da Universidade de Penn State, ela tem trabalhado um pouco com cromo e zinco também, a gente até publicou alguns trabalhos e não sei qual, você teve bastante contato com ela até no simpósio de ruminantes no ano passado, né, no simpósio internacional de ruminantes, e gostaria até de saber um pouco aí qual que a ideia que vocês trocaram aí, como que está essa área, né, de suplementação de zinco e cromo, e se isso realmente está elevando os níveis de marmoreio, se a gente tem potencial de aplicar isso para elevar o nível de marmoreio. Não, acho que isso que é legal. Potencial tem, né? Mas a gente não pode esquecer, né, que o que dá o marmoreio é você fazer sobrar glicose para o animal, né? Então, o ruminante é um animal neoglicogênico, a gente já sabe disso, né? Então, o principal precursor da glicose no ruminante, na verdade, os dois, né? Todo mundo gosta de falar de um só, né? Eu gosto de falar de dois. Um é o propionato, né? Que todo mundo sabe, e o segundo são os aminoácidos. Os aminoácidos glicogênicos. De todos os aminoácidos que são produzidos pela proteína microbiana, só lisina e leucina que não são glicogênicos, eles são cetogênicos. Os outros, eles são ou glicogênicos e cetogênicos. Então, à medida que você estimula a fermentação ruminal e produz propionato, por tabela você produz mais bactérias também, porque a bactéria está dividindo, produzindo ácido. Então, da mesma forma, você consegue, além de elevar os níveis de propionato no rumen, que vão virar glicose no fígado, também você consegue fazer passar mais bactérias para o intestino. E, consequentemente, se o animal precisar, ele vai, né, pegar aquelas bactérias ali, que obviamente vão ser aminoácidos, né, no fígado eles vão ser transformados também em glicose, especialmente nesse tipo de animal que é castrado, animal que já praticamente já cessou a deposição muscular, né? E usualmente o que os nutricionistas fazem? Diminuem a proteína da dieta. Só que a microbiota, quando você usa o programa lá de formulação de ração, tal, não, NRC, LRNS, CNCPS, qual você quiser, ele sinaliza lá que o animal está sobrando proteína. Mas para a microbiota, não. A microbiota você precisa atender naquele nível de fermentação, né? Naquele nível de desempenho. Então, assim, usualmente a gente trabalha com a proteína mais alta, né? Mas em dietas de terminação, mas não para atender só o animal, né? O animal já está atendido de longe, né? Sobra, às vezes, 200 gramas, 250 gramas, 300 gramas de proteína metabolizada. O negócio é atender não só a microbiota, mas também programas que estão focados em marmoreio, né? Essa proteína que, em teoria, iria para o músculo, né? Ela pode sim agora, né? Logicamente, os aminoácidos, ser transformados em glicose para atender exatamente, né, esses protocolos de marmoreio. Aí, entrando no que você perguntou dos minerais, é aquela coisa assim, né, Felipe? De novo, não adianta o cara inventar da zinco, cromo,
zinco e o cromo, eles ajudam a fazer o ácido graxo e a colocar a glicose para dentro da célula. Se você não gerar glicose, como é que você faz? Não adianta, né? Se não tiver o principal, que é gerar glicose, né? Ou através do propionato, ou através da proteína de propiona, não adianta você colocar zinco e cromo, que a carne não vai marmorizar, né? Então tem que ter o substrato principal ali envolvido na história, né? Então, como que faz da glicose, né? No final das contas, aumentar a nível de glicose para o animal neoglicogênico, você tem que dar carboidrato para ele, né? Você tem que pôr para ferver a coisa lá dentro do rumen, ou seja, dietas altamente energéticas, cheias de grãos, né? O que dá propionato é grão, né? É amido, né? Não é casca de soja, não é pequitina, né? Então, é amido, né? Então, é dieta Por carregada isso. de amido, seja de milho, seja de sorgo. Quanto mais processado o amido, melhor ainda, né? Milho úmido, milho floculado, né? A indústria americana de confinamento é construída inteirinha quase hoje em cima de milho floculado, né? Por que será, né? Porque é o que mantém níveis, né? De propionato e de glicose e, consequentemente, de marmoreio nas carnes, né? Em consequência, a gente vê, né, animais a pasto com nível de marmoreio muito baixo, né? Consequentemente, certeza, né? Com certeza, né? E assim, dá para marmorizar um animal em pasto com não igual um animal confinado, mas com certeza. uma estratégia correta, né? Fazendo esse raciocínio, né? Você pode estimular a produção de propionato via suplementação no animal em pasto, obviamente, que faz com que, óbvio que o animal tem que ter ali, né? Potencial para marmorizar também, né? E, obviamente, que a gente consegue fazer isso, né? Tem exemplos aí, vários exemplos que a gente pode citar. Só não pode esquecer, né, Felipe, não é o assunto de hoje, mas que o marmoreio, ele tá, né, ligado em como a mãe foi tratada, né, no terço final da gestação. Esse é o Isso dá professor. isso dá outro podcast, mas... Tá. Eu ia até tocar nesse assunto. Na verdade, é muito mais eficiente você fazer a nutrição da mãe, porque é no momento em que as células estão sendo desenvolvidas, né? Então, a hiperplasia, você consegue criar mais adipócitos quando você está fazendo a nutrição correta da mãe, né? E no caso, a hora que o animal chega no confinamento, o número de células de mesênquima que você consegue diferenciar para a criação de adipócitos já é muito menor, né? Então é mais ineficiente, aí é mais hipertrofia, né? Você está enchendo um adipócito com gordura através de dieta, mas você não consegue criar mais adipócitos, né? Então eu acho que o planejamento aí nutricional focado no período de gestação aí, principalmente do terço médio para frente, né, até o final da gestação, talvez a melhor oportunidade que a gente tem para manipulação de dieta, né, através de nutrição, para aumentar índice de nível de marmoreio, né? Então, e aí damos um passo atrás ainda, né? Às vezes a gente vai fazer um protocolo nutricional para marmorizar. Aí você pega um Nelore lá, que ele tá bonitão, tá, ou qualquer outra raça, né? Tô falando do Nelore porque é o típico nosso aqui, o predominante no Brasil. Mas esse cara é filho de uma mãe que ele nasceu na seca, passou restrição nutricional no terço final, aí você faz um baita protocolo cheio de amido, cheio de zinco, cromo lá para potencializar a entrada daquela glicose que você vai gerar, só que o cara não tem adipócito. Aí você deu outro passo para trás ainda, ou seja, você tem que, né? São várias coisas que você tem que considerar, que as pessoas têm que entender, quem está escutando, é que os ajustes finos, né, como a gente, né, voltando, né, para não esquecer da pergunta aí dos minerais, das vitaminas, os ajustes finos, né, eles estão integrados com os ajustes macros, né? Então, ou seja, primeiro de tudo, o bicho precisa ter adipócito para ter marmoreio, né? Depois, como é que enche o adipócito? Tem que ter glicose. Aí, facilitadores da entrada de glicose no adipócito, né? Aí entra zinco, cromo, né? Até gordura protegida, que a gente pode falar daqui a pouco, né? Eu vi alguns programas no Brasil, até visitei um no ano passado, um programa de qualidade de carne no ano passado, onde o pessoal já está fazendo o ciclo completo dentro do confinamento. Os bezerros já estão nascendo no confinamento e a mãe já está confinada também. E aí, quando o bezerro nasce,
acaba indo os dois para o abate, né? A fêmea de primeira cria e o bezerro também, a hora que chega, vai para o abate. Então, assim, nesse caso, eu realmente acredito que a gente pode aumentar os níveis de marmoreio consideravelmente. Se você usar genética e nutrição, desde o período de gestação até a terminação, acho que seria a combinação perfeita, né? Eu, como nutricionista, tenho que admitir, né? Eu sempre falo isso, né? Genética é 80% do caminho, nutrição é 20%. Ou seja, nutrição dá uma embelezada no negócio, né? Ele dá né? Ele só é o caminho, né, para o animal expressar aquele potencial, né? Se o animal não tiver potência, não tiver gene para expressar marmoreio, expressar maciez, não é a nutrição que vai resolver. O animal, ele já vem, vamos dizer assim, ele já vem, né, com potencial baixo lá de trás, né? Ele já vem né, sem essa expressão, né? Ele já nasceu sem aquilo, né? Não adianta você querer fazer agora, né, o melhor protocolo do mundo, que não vai adiantar, né? Então, por isso eu costumo falar aí que é mais ou menos 80-20, né? Essa relação aí, né? Eu sei que você está com um projeto de pesquisa aí relacionando depth de marmoreio e protocolo para aumentar o marmoreio Nelore. Você considera no futuro trabalhar alguma coisa com essa parte de matriz durante gestação, nutrição de gestação, para ver o efeito no confinamento depois, ou ainda não? Na verdade, a gente considera esse projeto que a gente... porque nenhum projeto de nutrição, né, são assim, é muito escasso na literatura, Felipe, projetos de nutrição, né, que consideraram, antes de começar o experimento, a genética dos animais, tipo, em termos de DEP, né? A gente considerou a DEP dos pais, né? Os animais que a gente tem hoje aqui no nosso confinamento, eles são animais que são, né, de conexões de genética, né? E que a gente conhece 10 gerações para trás. Eu sei os pais, os avós, o tataravô do cara que tá ali, né? Então, eles têm, até o pai desses caras tem DEP calculada, né? Para marmoreio, para outras características também, mas a gente quer ver marmoreio. Então, quando a gente selecionou esse lote, antes de estratificar os animais por peso, tal, a gente dividiu em 2 grandes lotes. Metade foi para alto marmoreio e metade para baixo, que a gente chamou de alto e baixo, né? Na verdade, fizemos uma mediana, né? Quem ficou para cima disso foi de alto, quem ficou para baixo foi de baixo. E aí separamos todos os tratamentos, que a gente tem todos os protocolos, né, equilibrado em cada um dos grupos de alto e baixo, né? Então, uma das coisas que a gente quer responder, por exemplo, é assim, imagina o melhor protocolo da vida que a gente imaginou lá para marmorizar. Pode ser que com um animal que tem potencial alto de marmoreio, pode ser que você não precise fazer o melhor protocolo da vida, usar zinco, cromo, vitamina, usar tudo que tem disponível no mercado. Pode ser que com menos tecnologia você consiga atingir o nível de marmoreio que você quer. Agora, já aquele cara do baixo, pode ser que daí você tenha que usar todas as armas disponíveis para esse cara marmorizar da mesma forma, ou não, né? Ou não, ou o experimento vai mostrar que mesmo usando tudo que você tem, né, todo o armamento que você tem disponível, mesmo assim ele não chega, né, no nível de marmoreio que, né, do outro animal que tem mais potencial, né? E assumindo assim, né, com a conversa que a gente teve antes, né, todos esses animais, as mães foram bem tratadas no terço final, né? Então são animais que são descartes de tourinho, né? Então, né, animais que normalmente quando são ceipados, né, animal, né, você descarte de ceipe nesses animais, então o bicho o animal que é ceipado, ele vai vendido em leilão, né? Um bicho desse paga, né? Dependendo do preço que o cara vender, paga a operação do cara no ano, né? Então tem cara aí que... Mas o desafio nosso aí no Brasil é muito grande, né? Pela nossa condição de genética, né, do Nelore, sendo a grande maioria da genética que a gente tem no Brasil, e também a condição de matriz a pasto, centro-oeste, com pastagem degradada. Então, assim, para levar a média do marmoreio nacional, acho que é um desafio bem grande, né? É bem grande, né, Felipe? Sem contar, né? E aí a gente vai entrar nessa conversa de vitamina, né? Sem contar aquela história, né? Vitamina A atrapalha o marmoreio. Já está provado isso, né? O Dr. Brad Johnson lá na Texas Tech, né, publicou um paper muito legal. Eu até uso uma foto que ele publicou no paper, em algumas palestras, que ele depletou a vitamina A, né, dos animais, né,
Demorou 192 dias. Ele foi fazendo biópsia de fígado até para começar o experimento com animais depletados, né? De vitamina A. E aí sim iniciar o protocolo para marmoreio. Os animais que não tinham vitamina A estocada marmorizam mais do que os que têm. Né? E aí você fala assim, né? No Brasil, pastagem degradada, tal, beleza. Mas o que mais tem no pasto, né? Seja degradado ou não? Vitamina A, cara. Então, o Nelore no Brasil, o pessoal fala que o Nelore não marmoriza. Mas o bicho passa a vida inteira comendo vitamina A. A vitamina A, ela bloqueia o sítio, ela compete pelo mesmo sítio de ligação que a gordura, né? Que vai fazer, na verdade, com que o zinco, com que o cromo também estimulem a entrada de glicose na célula. Eles competem pelo mesmo sítio, ou seja, competem pela mesma porta de entrada. Então, a vitamina A, ela bloqueia, né? Na verdade, a entrada de gordura, né? A adipogênese, né? No adipócito. Então, o que vai acontecer? Quanto mais vitamina A, mais difícil é marmorizar. Aí os caras vêm e falam que Nelore não marmoriza, né? Tem aí, né? Vamos falar, vai ter o Nelore do Golias, tem bicho que tá no pasto e tá marmorizando, né? Mas assim, é mais difícil porque tem vitamina A? Mas tem que levar em consideração que a vitamina A atrapalha o marmoreio, né? Então, existe vitamina. Daqui a pouco eles vão falar assim, vamos tirar a vitamina A, então, dos suplementos. Eu, assim, em projeto de carne que eu acompanho, fase final, por exemplo, terminação, eu recomendo tirar a vitamina A. Porque o bicho também já estocou, já tem vitamina A estocada no fígado. Né? O experimento do Brad mostrou 6 meses aí, né, para depletar o fígado. Ou seja, tudo. Então no finalzinho, né, lá, últimos 90 dias, 100 dias, eu tenho recomendado tirar a vitamina A. O bicho não vai ficar cego, não vai ficar... Né, porque você pode E como que está a média de confinamento? Tá por volta de 100 dias no Brasil, no seu último levantamento? Hoje está 107 dias. Então você não corre nenhum risco, né, de remover a vitamina A, então. E aí, assim, aí a gente pode conversar das outras vitaminas também, né? D e E, né? Fugindo um pouco do marmoreio daí, no caso, né? Entrando mais do lado de maciez. Fugindo um pouco do marmoreio. Acho que a gente já... Interessante falar a qualidade de forma geral, né? Alguns trabalhos com vitamina D, né, têm mostrado benefícios na maciez, né? Uhum. Então, principalmente pela mudança aí pela dinâmica do transporte do cálcio. Sim. Lembrar que o cálcio ele é muito importante no processo de proteólise muscular, né, no processo de degradação de proteína, e a principal enzima responsável pela tenderização pós-morte, a calpaína, ela é cálcio dependente. Então, toda vez que você tem uma alteração na quantidade de cálcio disponível, você consegue, quando você aumenta essa quantidade, né, você consegue maximizar a proteólise, então você tem maior degradação de proteínas e você consegue diminuir a força de cisalhamento, ou seja, maior maciez. Então tem alguns trabalhos mostrando da influência da vitamina D nesse processo proteolítico. E normalmente que hoje, assim, vi... aí eu lembro que quando eu visitei trabalhos de vitamina D, era 10 dias, 12 dias pré-abate, né? Que se inicia, assim... 7 a 9 dias, é isso aí mesmo, né? Por volta de 10 dias, pré-abate. Podia até ter vitamina D no suplemento, só que daí nos últimos 10 dias, aí uma semana, aumentava-se muito a quantidade de vitamina D, né, que era fornecida, exatamente para favorecer essa tenderização, né, da carne no pós-morte. É isso, né? Isso que é a prática usual, né? Exato. E aí é muito pensar no ponto de vista prático, né? Aqui nos Estados Unidos, recomendar até vitamina D, pensando em tenderização, seria pouco eficiente, né? Porque eu acho que o nível de tenderização que a gente tem aqui sem vitamina D, eu acho que ele já atinge o objetivo final de maciez, né? Talvez estratégias como essa possam ser mais viáveis no Brasil, né? Como por causa do problema de inerente maciez que a gente tem no Nelore, né? Então, outra vitamina acho que é importante citar, né? Essa é muito importante do ponto de vista de vida de prateleira, né? De shelf life, é a vitamina E, né? Que é um antioxidante.
Então, a vitamina E, ela vai ser transportada e se acumular ali na membrana das células, né? E lembrar que a membrana tem composição de lipídio e de proteínas, e a natureza da membrana com bastante ácido graxo poliinsaturado, e esses ácidos graxos são mais suscetíveis à oxidação, né? Então, normalmente a oxidação ela acaba começando, né? A reação de oxidação, a reação em cadeia, ela acaba começando nesses ácidos graxos poliinsaturados e aí acabam se propagando. Então, a vitamina E, quando fornecida na dieta, ela tem a capacidade de ser transferida para o tecido e se acumular na membrana, e a consequência na qualidade da carne seria uma maior vida de prateleira da cor, então você consegue manter essa cor estável e desejável por mais tempo. E não canso de enfatizar a importância da coloração. Só para você ter uma ideia, Danilo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem anualmente uma perda de $1 bilhão com descoloração de carne ficando marrom em gôndola. Então, assim, a gente brinca, se você entender um pouco de meat color, você consegue fazer dinheiro aqui na indústria. Porque quando você vai numa rede de varejo, aqui no Walmart, por exemplo, é comum você ver uma etiquetinha amarela mostrando essa carne custava X e agora ela está com 20%, 30% de desconto, porque ela já começou a descoloração. Quando o consumidor ele vai na gôndola, a cor é o primeiro fator que ele leva em consideração para selecionar o produto. Então, quando você já tem aquela descoloração, o cara ele vai na que está mais vermelhinha. Então, a forma que o supermercado tem para conseguir vender aquilo ali, não descartar, é botar um desconto em cima. Então, quando você soma esse valor perdido na venda, né, com desconto, ou até por descarte de produto que não foi comprado, você tem essa perda de 1 bilhão anual. Então, assim, vitamina E, ela já está comprovado que ela é muito eficiente nessa melhoria da vida de prateleira. E com relação à oxidação lipídica também, né, rancificação. E você consegue aí diminuir, né, os níveis de oxidação lipídica, de rancificação, aumentando a vida de prateleira também, mas para ir mais pensando em sabor, né, na hora que você tá consumindo. E uma coisa interessante você sabe que eu trabalhei bastante com dry aging aqui na universidade, e você falar assim, explica para o pessoal o que é dry aging antes, né? Assim, só para tem muita gente que pode não saber, então. Boa. O que é Bom, dry pessoal, o dry a gente tem duas formas de maturação, né? E a maturação é a melhor forma e a mais utilizada para você melhorar a qualidade da carne, né? Então você consegue com a maturação, você melhora maciez e melhora o sabor. Então tem duas formas de fazer essa maturação. A mais utilizada é a chamada de maturação úmida, né? O wet aging. Você coloca a carne dentro de uma embalagem a vácuo e deixa ela lá na temperatura de refrigeração por 14, 21 dias. E durante esse período, as enzimas da carne, né, um processo natural, vão fazer a quebra, né, das proteínas. Isso acaba melhorando a maciez, né? E com relação a sabor... Exemplo, que é a carne, por exemplo, né, já que você trabalha no JBS, quando o pessoal vai no supermercado e compra Maturata, 153, 1953, né? São peças em vácuo que foram maturadas na indústria, né? Por pelo menos 14 dias, né? 14 ou 20 dias, né? Não, o recomendado é no mínimo 14 dias, né? E de 14 a 21. Aí vai variar muito daquilo que você falou, né? Genética do animal, idade do animal, e aí vai tipo de músculo também, né? Alguns músculos eles maturam mais rápido do que outros, e a resposta da maturação também é músculo específico, né? Músculo dependente. Sim. Então, mas normalmente a gente pode generalizar de 14 a 21 dias como sendo o período recomendado de maturação, né? E durante a maturação você também tem melhoria de sabor pelo processo de quebra de aminoácido também, né? Então você
você está concentrando ali mais os aminoácidos também, que depois eles vão ser utilizados lá na reação de Maillard quando você está fazendo a cocção, né? Que vão gerar aí algumas notas de sabor desejáveis. Sim. E a gente tem a maturação a seco, né? Que é o dry aging, que você, mesma coisa, você deixa essa carne armazenada por um período de tempo, só que ela está sem embalagem, né? Você deixa ela desnuda lá, dentro de uma câmera, e durante esse processo a carne ela começa a perder água. E essa perda de água acaba concentrando os compostos do sabor. Então, você tem menos água ali dentro para diluir esses compostos de sabor, então o sabor acaba ficando mais forte, mais pronunciado, certo? E é um nicho de mercado. Os consumidores eles estão procurando esse produto, né? E eles estão dispostos a pagar mais por isso. E vamos pensar também que a perda desse processo ela é muito grande, né? A perda por evaporação e depois para você fazer você tem que remover, né, a parte que foi desidratada no processo, né? Então a gente chega aí perda de 50%, 60% do peso inicial, né? Então é óbvio que esse produto tem que custar muito mais caro. Tem que custar o dobro, né, Felipe? O pessoal acha que tem que custar o dobro daí, né? Porque o cara perdeu metade da peça. Então o quilo tem que custar o dobro. A dry age é muito caro, né? Ué, mas não é. Eu estava em Chicago um tempo atrás, Daniel, e eu fui no Italy. Em São Paulo tem o Italy também, né? Eu estava lá no Italy, em Chicago, e tem uma steakhouse lá dentro e o ribeye, o filé de costela, né? Felipe, tá dando um eco agora aí no seu microfone. E agora? Como é que tá? Tá do mesmo jeito. Não sei se deve ser para mim, mas vai gravar, né? Eu acho. Aconteceu? A sua internet tá oscilando, será ou não? Vamos ver. O pessoal deve estar chegando na planta aqui, né, cara? Talvez seja uma oscilação de internet. Tá continua dando eco? Continua. Você quer desligar aquele site novo? Não, a gente pode. Deixa eu ver se eu vou mutar o meu microfone. Vamos ver. Eu vou mutar o meu microfone. Continua a mesma coisa? Continua. Sim. Tá. Você tá ouvindo bem? Você tá ouvindo bem? Tô sem eco nenhum. Tá. O seu não é um eco. Ele é tipo um. Parece que tá meio. A voz tá meio enroscando, sabe? Parece que tem outra voz junto. Cara, não sei o que fazer aqui. A internet aqui tá cheio aqui. O sinal que parece tá full. Não, vamos. Vamos tocar. Vamos ver. Vamos lá. Danilo, travou? Não, tô ouvindo. Pode ir. Então, aí, com relação ao dry que eu falei, né? Como você deixa essa carne desembalada, tem todas essas perdas, só que a carne, todo momento, ela está em contato com o oxigênio, né? E isso estimula a oxidação de lipídios, oxidação de proteínas. E a gente fez um projeto agora, está até em andamento agora, na Universidade de Nebraska, um aluno de mestrado do professor Calkins, e eles alimentaram os animais com vitamina E e aí fazer dry aging da carne desses animais. A ideia era, como a vitamina E ela vai acabar sendo depositada nas membranas, ela agiria como um antioxidante natural e a gente está esperando encontrar melhores resultados do ponto de vista de sabor para a carne dry age quando o animal foi alimentado com vitamina E e com menor oxidação lipídica, né? Então é uma outra aplicação aí de como a nutrição animal pode ajudar na qualidade da carne dentro da indústria, né?
Pô, bacana. Então a gente falou assim, praticamente falamos das 3 vitaminas principais, né? Falamos que então vamos imaginar uma carne dry aged, né? Então, obviamente que as pessoas, né, buscando qualidade, né? Estamos falando de maciez, também estamos falando de sabor, né? E o marmoreio dá muito sabor, né? Na carne, né? Então, independente se é dry aged ou não, a gente está falando que a vitamina A pode atrapalhar, né? Então, estamos falando aí de retirar a vitamina A, talvez no processo final aí, né? Na fase de terminação. Falamos de vitamina D, 10 dias antes do abate, aí uma semana antes do abate, né? Que talvez possa ajudar na maciez. Isso, como você bem falou, depende de raça, depende aí do que você vai amaciar, né? Animais que já são muito jovens, de raças aí como, né, britânicas, que já tem carne macia por si só, pode ser que não faça sentido, mas para pensar para o zebuíno, né, pode ser que faça. E a vitamina E, né, pô, né, além de aumentar o tempo de prateleira, né, que seria uma coisa que afetaria todo mundo, né, também é uma coisa que, obviamente, né, no processo de dry aged, né, que a carne fica, né, não está embalada, né, então, né, matura a seco, né, então, obviamente, né, que se você conseguir retardar o processo de oxidação lipídica, né, muito melhor, né, e também, lógico, né, que você não vai fazer uma carne dry aged, você quer o marmoreio, né, também para o dry aged, né, exatamente para acaba te ajudando aí também, né? Protegendo, e quanto mais gordura você tem, mais possibilidade de oxidação lipídica, né? Exato. E pode ter um problema com racificação, né? Alteração de sabor. Então, daria uma proteção maior também. A gente pode compartilhar esses resultados aí quando tiver em mãos, como vai ficar. Não, bacana, muito bom. E aí também, né, para a gente fechar essa parte, né, os minerais, né, zinco, cromo, também, né, eles vão atuar, obviamente, todo mundo em conjunto aí para facilitar o marmoreio. Eu gostaria de citar também 2 minerais, né, outros 2, né, que é o cobalto e o enxofre, né. Usualmente as dietas, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem muito aditivo, né? Então, usa monenzina, virginamicina, ionofre em geral, né? E eles favorecem uma via de produção de propionato no rumen, que é o que vai dar glicose depois, que tem cobalto e enxofre nos intermediários. Eu posso até, acho que eu deixei mais ou menos no jeito aqui, ó. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para mostrar para o pessoal que está assistindo no YouTube. Eu posso mostrar isso aqui, ó. Você está enxergando minha tela, Felipe? Consegue ver? Então, você tem 2 vias aí de produção de propionato no rumen. Uma via que tem o lactato no intermediário, que está marcado em vermelho, e outra via que está em azul, né? Que é a produção normal de propionato em animais em pasto, né? Então, nessa via em azul, que a gente chama via do oxalacetato, né? Tanto o succinato quanto o succinil-CoA, né, eles precisam de enxofre, né, para serem formados, né, e participarem dessa via, né. E aí ali embaixo, ali, né, bem do lado direito, né, onde está escrito suplementos com baixo cobalto e enxofre, tem ali o metilmalonil-CoA, né, para ter essa passagem de succinil-CoA para metilmalonil-CoA, precisa de vitamina B12. E o cobalto é central na produção de vitamina B12. Lembrar que a microbiota do rumen produz vitaminas do complexo B. Só que para a microbiota produzir, principalmente a B12, precisa de cobalto. Então você tem que pôr cobalto no suplemento. Ela produz a B12 intermedia essa transformação do succinil-CoA para metilmalonil-CoA, e aí vai propionil-CoA e, consequentemente, propionato. Então, em dietas de alta energia que o pessoal busca marmoreio, normalmente coloca um aditivo promotor de crescimento, que por tabela também controla, também evita que a via do lactato ou do acrilato, né, que está marcado em vermelho, aí aconteça. Aí o propionato tem que ser produzido pela via do oxalacetato. Mas para isso ser maximizado, precisa de cobalto e enxofre. Então, são outros 2 minerais também que eu recomendo, né, quando a gente fala de marmoreio, né, para fazer esse ajuste fino. Mas, de novo, né, se não tiver glicose sendo formada, não tiver combustível, não tiver adipócito, não adianta nada, né? Tipo, achando que vai colocar isso para
vai marmorizar a carne, né? Não vai, né? Então, né, volta de novo a história que a gente já contou sobre ter adipócito, também sobre ter energia, né, na forma de glicose disponível, né? Eu fiquei sabendo também, né, Felipe, passando para outro ponto aqui nessa conversa, né, que vocês estavam envolvidos num projeto de estresse oxidativo, que é uma coisa que pouca gente fala aqui no Brasil sobre isso, né? E que o gatilho, na verdade, para esse projeto foi que vocês, como todo cientista, né, terminaram um experimento com distillers, né? E aí vocês viram que parecia que a carne dos animais que comeram distillers grains, né, os famosos DDGs e WDGs aí, né? Parece que essa carne era mais macia. E aí vocês começaram, né, a assuntar o porquê, né? E vocês chegaram né, em outros projetos, delinearam outros projetos onde vocês caíram em estresse oxidativo. Explica pra gente aí como é que... Só para dar um background pessoal, Nebraska é o maior produtor de carne bovina dos Estados Unidos e o estado com o maior número de animais em confinamento e o terceiro estado em produção de milho, e segundo na produção de distillers grains. Então, a gente ali no Nebraska, a gente tem tudo, né? A gente tem os animais, a gente tem 50% da área do estado é pastagem, então a gente tem matriz, né, gerando animais, e a gente tem o milho para a produção de etanol, e o subproduto da produção de etanol é o distiller grain, né? Então, a gente tem uma facilidade muito grande de conseguir o distiller para utilizar no confinamento. E o distillers, ele vem numa mudança constante, né? Porque a indústria está sempre tentando tirar valor, né? Ela está tentando fazer mais dinheiro em cima desse subproduto. Então, eles vão sempre retirando mais alguma coisa do subproduto, o subproduto vai ficando cada vez mais pobre. E cada mudança que eles fazem, na universidade a gente fazia experimentos para ver qual seria o impacto dessa mudança no subproduto, né, na qualidade da carne. Então, o grupo de nutrição de ruminantes, ele avaliava qual seria o efeito da performance do animal e a gente pegava do abate para frente para ver o efeito na qualidade de carne. E o que a gente observou nos nossos estudos com os distillers foi que a maciez no período logo após o abate, no período ali precoce, no período bem early post-mortem, os animais que foram alimentados com os distillers, eles apresentavam carne mais macia. Isso foi uma coisa muito intrigante para a gente, para tentar entender qual era o motivo, né? E aí a gente começou uma série de estudos para entender o processo mesmo, né, de degradação de proteínas, o que estava acontecendo ali dentro, que estava deixando essa carne mais macia. E aí a gente começou a avaliar as organelas, né, principalmente o retículo sarcoplasmático, que é a organela responsável por armazenamento de cálcio no músculo. De novo, vamos lembrar que o cálcio ele é fundamental para o processo de maturação, né? A enzima calpaína, que é a enzima responsável pelo processo proteolítico, ela é cálcio dependente. Então a gente precisa do cálcio para ela fazer essa proteólise muscular. E então a gente fez um estudo mais profundo do retículo sarcoplasmático. E aí a gente viu que quando o animal ele era alimentado com distiller, o cálcio era liberado mais rapidamente do retículo sarcoplasmático. E, consequentemente, no estudo de proteólise, a gente via maior degradação de algumas proteínas também acontecendo em consequência da liberação mais rápida do cálcio. E aí, a gente fez um estudo também com relação ao perfil de ácidos graxos daquela carne e das organelas. E a gente viu que os animais alimentados com distiller grains, eles apresentavam um teor maior de ácidos graxos poliinsaturados, né, o PUFA, tanto na carne quanto na composição da membrana, da mitocôndria e do retículo sarcoplasmático. Então, essa alteração da membrana com o aumento do teor de PUFA, ela altera o transporte de cálcio na membrana, liberando esse cálcio
mais rapidamente, processo que acabou gerando uma maior maciez desses animais alimentados de Steelers. Bacana. O ácido graxo poliinsaturado, ele deixa a membrana mais fluida, né? O pessoal que está escutando ou assistindo, né? A mesma coisa de você, se você usar banha para cozinhar, ou você deixar aquela gordura de carne que ficou ali, né? Sei lá, você fez um bife e tal, ou qualquer coisa na frigideira, aquela gordura, quando esfria, na hora ela fica branca depois, né? Na hora ela solidifica, né? Se você fizer com azeite isso, né? Que é ácido graxo insaturado, né? Ele demora muito mais, ou você tem que expor ele a uma temperatura muito mais fria para ele solidificar, senão ele não solidifica, né? Então, por causa do ácido graxo ser insaturado, né? Exatamente isso. Então, como mais insaturado na membrana, ele deixa a membrana, que é lipoproteica, né? Mais fluida, né? Então... Você tem a diferença aí de melting point, né? Quanto mais ufa você tem, a temperatura para a fusão é menor, né? Então, você tem essa alteração na fluidez da membrana. E aí, voltando um pouco naquele assunto nosso da vitamina E, porque na verdade está todo interligado aqui dentro desse aprendizado que a gente teve ao longo desses projetos, a gente viu, então, no Early Postmortem, no dia 2, né? Carne mais macia, mas quando você estendia essa maturação para 14 dias, os tratamentos eles já estavam similares, né? Você não encontrava diferença de maciez. E depois a gente também avaliou a coloração e a oxidação lipídica. Então, quando os animais foram alimentados com os distillers grains, a gente viu uma menor estabilidade de cor, ou seja, descoloração precoce, e também aumento da oxidação lipídica. Então, a rancificação veio mais rápido, que diminuiria a shelf life dessa carne de animais com distillers. Como a gente comentou um pouco sobre a vitamina E, a gente falou uma forma de se combater esse efeito na descoloração e esse efeito na oxidação lipídica seria fazer um experimento adicionando vitamina E na dieta dos animais para ver se a gente conseguiria controlar isso. Interessante, a gente viu a melhoria, né, na coloração e na oxidação lipídica, né, redução nas duas, e pela vitamina E. Só que daí o fator interessante foi, a gente não encontrou diferença de maciez quando a vitamina E foi adicionada. E a gente falou, ela impediu foi resolver um problema. Acontecesse, ou seja, a carne não ficou tão macia como antes. Exatamente. E aí aquilo gerou outras perguntas, né? Por que isso aconteceu, né? A gente foi resolver o problema da coloração e da oxidação lipídica e acabou descobrindo outra coisa na maciez. E aí a gente começou a levantar essa hipótese do estresse oxidativo, de oxidação de algumas proteínas estarem correlacionadas com o processo de tenderização, né? E aí, dentro de um projeto meu, a gente pegou carnes de animais dentro da mesma dieta, né? E separou em 3 diferentes grupos, né? Animais que deram carne macia, animais que deram carnes intermediárias e animais que deram carnes duras. E viu essas análises para um estudo de proteômica, né? Um estudo proteômico. E aí, o grupo de animais com carne macia, eles estavam associados com a oxidação de algumas proteínas, tanto de contração muscular como algumas heat shock proteins. Uhum. E então isso acabou gerando essa linha de pesquisa com estresse oxidativo, né? Como que o processo oxidativo interfere na qualidade da carne. Então, essa linha de pesquisa acabou surgindo desses outros experimentos com distillers grains. Muito bacana, né? Só para o pessoal, né, dar uma nivelada na turma aí, né? O estresse oxidativo, né? Quando se fala de estresse oxidativo, quer dizer que a capacidade, né, do animal, do organismo do animal de oxidar, né? Na verdade, de gerar enzimas antioxidantes, glutationa peroxidase, catalase, né, esse tipo de coisa, diminui. Né, diminui, ou seja, gera radicais livres, gera um monte de composto, né, que o animal é incapaz de oxidar, porque ele tem baixa concentração dessas enzimas. Então,
né? Exatamente. Isso é chamado de estresse oxidativo, né? A sua homeostase foi quebrada, né? Normalmente você tem os ROS, né? Os ROS sendo produzidos e você tem essas enzimas que você citou, tem a Peróxido desmutase, né? dismutase, isso é o Que nome em aumenta, português. né? Na verdade, né? Isso, Ela aumenta. exatamente. Então, essas enzimas, elas acabam controlando os radicais livres, né? Então, você tem esse desbalanço, né, na quantidade de enzima antioxidante com a quantidade de ROS sendo produzido. E quando esses ROS são produzidos dentro da mitocôndria e são liberados aí, né, eles podem interagir e acabar alterando a função e estrutura de proteína, de DNA, de gordura. E você aí leva uma série de efeitos, não só no metabolismo, mas também na qualidade da carne, né? Então, essa é a linha de pesquisa que a gente estava trabalhando agora, era como esse estresse oxidativo, né, afeta essas enzimas e como a redução, né, na atividade dessas enzimas e o aumento de ROS vai interferir em algumas proteínas e alguns ácidos graxos também, e qual é a consequência disso para a qualidade da carne. Então, a linha de pesquisa é bem nova, né? E bastante coisa interessante a gente vem estudando. O ROS aí, só para o pessoal procurar depois, Reactive Oxygen Species, certo? São, né, espécies aí, né, ou substâncias que reagem com o oxigênio, exatamente porque, né, para fazer o Nicolas ele acabou de terminar o mestrado dele com o Dr. Calkins em Nebraska. Eu até participei desse experimento, um experimento de estresse oxidativo. A Luana, até a sua aluna de mestrado, né? A Luana, ela ficou um tempo com a gente lá em Nebraska e pôde acompanhar uma parte desse experimento. Então, a gente fez um experimento com ovelhas e injeção de LPS para a criação de estresse oxidativo, certo? Então, teve 2 grupos de animais, 3 grupos, o grupo controle, um grupo com a quantidade menor de LPS e um grupo com uma quantidade maior para criar diferentes níveis de estresse oxidativo. Então, a ideia era estressar esses animais com LPS, né? E ver o impacto na qualidade da carne depois. E interessante, Danilo, que um grupo com nível baixo de estresse de LPS, ele apresentou uma tendência maior de melhor maciez. Menor ou maior? Melhor maciez. A melhor maciez. Melhorou a maciez. Foi uma menor força de cisalhamento. Com menor força de cisalhamento, com menos estresse oxidativo. Isso, quando você tem um nível de estresse oxidativo mais controlado, vamos dizer assim. Mais controlado, mais com estresse. Não... Mais com estresse, exatamente. Então, seria o grupo, vamos dizer assim, zero estresse, né, que seria o controle, um grupo com estresse moderado e um grupo com estresse um pouco maior. Esse grupo intermediário apresentou o nível de maciez melhor. Bacana, bacana. E eles também avaliaram o efeito na coloração, não encontraram diferenças, mas o número de animais para esse tipo de estudo ele ainda foi um número pequeno, né? É um estudo modelo para ser replicado para bovino depois, né? Mas foi o primeiro passo que a gente deu aí para identificar estresse oxidativo em animal vivo, né? Foi bem bacana porque a gente conseguiu inocular alguns nanotubes na orelha do animal, né? Então a gente conseguia fazer mensuração de alguns ROS em real time, né? Você conseguia fazer a leitura na orelha do animal em real time. Então foi isso bem bacana. Chegou a fazer painel sensorial, assim, identificou a diferença de sabor, de cor, você já falou? Eu acho que eles ainda estão processando algumas análises. Eu ainda não vi resultado sensorial ainda. Ok. Também o estresse oxidativo, né, Felipe? Fazendo uma ligação das duas áreas, né? Quando a gente fala de fermentação excessiva no rumen, vamos dizer aquele animal que lesionou o epitélio digestivo porque teve acidose ou coisa do tipo, o mesmo LPS que vocês infundiram lá, né? Se você tem queda de pH ruminal ou de pH em seco, o que acontece, né? Morre bactéria gram-negativa, libera LPS, né? Que é uma
uma das endotoxinas que são liberadas dentro do rumen, né? E isso vai para a corrente sanguínea, né? E isso gera o estresse oxidativo. De novo, o animal, a gente já falou, perde a homeostase, né? Então você tem LPS alta no rumen, você passa a ter LPS alta no sangue, e o que acontece, né? De novo, né? Cai concentração de catalase, cai concentração de glutationa peroxidase, e aí aumenta, na verdade, a superóxido desmutase, ou seja, tem um desbalanço dessas enzimas antioxidantes. E o que vai acontecer também, né, que aí é o ponto que eu quero frisar, né, nesse experimento de vocês aí do estresse moderado, melhorou a maciez exatamente porque você perturbou, né, a célula, né, você causou um dano na mitocôndria, né, então, obviamente, daí liberou o cálcio, tal como a gente já bem falou anteriormente. Mas exatamente. O que vai acontecer entre essas enzimas, né, tem uma enzima que é essencial para a deposição de ácido graxo, né, que é a fatty acid sintase, né, a enzima aí sintetizadora de ácido graxo, que ela também é reduzida em estresse oxidativo. Ou seja, né, isso aqui não estamos recomendando nada, né, para ninguém, né, isso é uma coisa, né, conversa de dois cientistas que é para pensar, né. O Felipe veio com um resultado que melhora a maciez. Como a gente já falou muito de marmoreio, né, o estresse oxidativo piora, na verdade, né, faz com que seja menos produzida a enzima que deposita gordura, que faz a adipogênese. Se o animal estiver na fase de depositar marmoreio, atrapalha o marmoreio. Então, olha só como a gente está numa linha tênue, né? É isso que eu quero mostrar para o pessoal. Então, você quer melhorar a qualidade da carne, você quer marmoreio, tal, você coloca um monte de tecnologia, uma dieta para fermentar para caramba. Se a sua dieta fermentar muito também e causar estresse oxidativo, pode ser que você tenha uma carne mais macia, mas não marmorizada. E você quer as duas coisas. Então você precisa fazer com que não acidifique muito. Só que você quer colocar muita energia, né? Então a gente fica nessa, né? É muito tênue essa linha, né? Aí vou diminuir a energia, também diminuo o aporte do substrato para fazer o marmoreio. E aí, talvez isso ainda essa energia fica mais velho, a carne pode ficar mais dura, né? Você quer um animal mais novo, carne mais macia. Exato. E assim, né? Essa interação nutricionista de ruminante e cientista de carne, ela ganha importância quando esses processos de qualidade, programas de qualidade de carne, de tipificação, eles começam a dar bonificação para o produtor que produz carne com maior marmoreio. Então, quando a gente evoluir para isso no Brasil, esses produtores começarem a receber mais um programa de tipificação a nível nacional, que é o que tem nos Estados Unidos, essas interações entre nutricionistas de ruminantes e cientistas de carne, elas vão ficar muito mais próximas, porque aqui nos Estados Unidos a gente vê que o nutricionista de confinamento, na verdade, ele depende do programa de tipificação. Quanto que está a bonificação aqui é o jeito que ele vai manipular a dieta dele. Porque qualquer erro que tire um pouco de marmoreio ou aumente um pouco de gordura subcutânea e diminua o marmoreio, e ele vai ser muito penalizado. Mas, assim, o pênalti é muito grande, Danilo, que é a diferença entre o lucro e o prejuízo da operação. E conforme esses programas de qualidade eles vão evoluindo, eu acho que a gente vai ter uma interação muito maior. Eu fiz uma simulação essa semana num programa de carne que eu acompanho, né, as dietas. E assim, dietas formuladas para marmoreio e para, né, para melhorar a qualidade. Aí eu fiz uma simulação assim, ó, vamos dizer que o frigorífico, essa época de pandemia, tava assim, ó, o frigorífico não está pagando mais por qualidade, está comprando, mas não tem condição mais de pagar por qualidade. Então o que a gente vai fazer? Vai receber menos por animal. Então, vamos ajustar as dietas, então, com ingredientes mais baratos. Vamos esquecer o marmoreio por enquanto, já que não está pagando por marmoreio, vamos esquecer. Aí, reformulei todas as dietas para ver qual que era a economia por animal no ciclo todo. Quase R$300 por animal no ciclo. De economia. Lógico, você não tem, você vai começar a receber menos, mas você economiza 300. Agora, entre 250 e 300. Pensa só. Num gado comercial hoje aqui no Brasil, essa é a margem muitas vezes do cara, né? 200, o cara ganha por animal, né? Então você imagina só num programa, obviamente, de carne, que ele vai ganhar mais que isso, né? Se ele economizar nos ingredientes, né? Vamos dizer assim, aí começa a colocar casca de soja,
começa a colocar coprodutos, né? Que em teoria não, né, vai diminuir o amido da dieta, vai dar menos marmoreio, só que também ele vai economizar. Então é bem isso que você está falando. O nutricionista tem que ver o que o cara está ganhando lá no fim. Se está ganhando mais baixo, ó, compensa fazer um programa para marmorizar, tal. O frigorífico paga por isso, não paga, tem contrato, né? Tudo isso que é o que vai ditar, né? Se o cara não ganha nada para produzir uma carne de qualidade, para que você vai ficar fazendo uma dieta, né, que vai custar aí 200, 300 reais mais caro, né, por animal? É por isso que aqui nos Estados Unidos, quando você olha, o Prime é a classificação que tem o maior nível de marmoreio, né? E a segunda é o Choice. Por isso que 70% mais ou menos das carcaças, elas caem na categoria Choice e apenas aí 4, 5% elas entram na categoria Prime. Porque se você fizer a conta, o Choice ele é mais rentável para o produtor do que o Prime. Apesar do Prime ter uma melhor uma experiência sensorial para o consumidor, para o pecuarista, o Prime ele custa muito mais caro para ele produzir o Prime do que para ele produzir o Choice. Então é como se fosse um jogo de dardo, né? O nutricionista ele está ali, ele tem que acertar no alvo lá, onde que é a maior, onde que ele vai ganhar mais, né? Exato. E nesse, né, só para encerrar essa conversa aqui, né? Nesse programa aí a gente passa ultrassom no gado durante a vida do cara. Então, antes de entrar na dieta de terminação mais pesada, a gente classifica no ultrassom, classificação americana, Prime, High Choice, Average Choice e Low Choice, né? Então, eles só vão para terminação os animais que estão Low Choice para cima. O cara que caiu no ultrassom antes com Select sai fora. Ele cai na comercial. Para não correr o risco, né? Só vai para o final, para os últimos 120 dias, 130 dias de confinamento, o cara que está no mínimo com low choice. Há uma métrica utilizada aqui nos Estados Unidos que eles chamam é o Choice Select Spread, né? Que é a diferença de preço entre o Choice e o Select. E justifica isso, né? Você olha, eu não sei como é que está o preço hoje, mas esse preço varia bastante, mas 12, 15, tem época que cai até para $5 o spread, né? Mas tem uma diferença de precificação muito grande que o produtor recebe quando ele sai da linha do Choice e cai no Select, né? E tem uma explicação para isso, né? Você vê, tem um trabalho muito famoso, ele fez até 25 anos agora esse trabalho, foi do professor Jeff Saville, da Texas A&M, que é a janela da palatabilidade, né? Ah, sim, legal. Esse trabalho é muito legal. Eles fizeram um trabalho para ver o nível de gordura, né? A quantidade de gordura intramuscular com a experiência sensorial do consumidor, né? Experiência positiva. E eles chegaram num valor entre 3,5% a 7,5%, de 3% a 7,5%. Então, assim, se você conseguir ficar entre 3,5% a 7,5% de gordura intramuscular, você vai ter uma experiência sensorial positiva, né? A chance de você ter uma experiência sensorial positiva é muito maior. E o Select, ele tá nesse borderline aí, né? Tá no 3 para baixo ali, né? Quando você entra no Select. Então, essa o grande porquê, né? Da importância do marmoreio, porque que o pessoal paga mais pelo marmoreio, né? Acho que a experiência sensorial é muito você ganha muito na experiência sensorial quando você garante um mínimo de gordura intramuscular. Bacana. Bom, e falando em experiência sensorial, né? Não, a gente não podemos ter esse papo sem a gente falar de caroço de algodão, né? Estamos aqui na oportunidade de conversar com cientistas de carne, então assim, aqui no Brasil você sabe muito bem, né? Nos Estados Unidos usa caroço de algodão, mas não é tão típico assim, né? Colocar na dieta caroço, né? Mas aqui no Brasil, né, tem muita produção, então e muitas vezes o preço está atrativo, então o caroço entra nas dietas, né? E aí tem aquela célebre conversa, né? Tem muito pouco trabalho, né? Mas tem trabalho, pelo menos agora, falando que o caroço deixa gosto na carne. A sua visão científica e a sua visão de indústria, como é que é? Qual o nível que vocês viram aí no levantamento de vocês? Você tem dado de qual é o nível de inclusão de caroço ou não? O nível de inclusão de caroço é no máximo 15% e não variou nos últimos 10 anos. Então ficou entre 14% e 15%. Até porque, só para fazer uma conta grosseira, a recomendação de estratégia máxima na dieta é 7%, né? E a média nacional hoje é 6,6%.
né, média dos nutricionistas. Então, se você pegar uma dieta sem caroço, ela já vai ter os seus 3% de estratégia. Uma dieta com milho, silagem, tal. Tô fazendo uma conta grosseira, tá? Então, ela já vai ter em torno de 3. Considerando que o caroço tem 20% de estratégia, se você colocar 15% de caroço numa dieta, ele já vai colaborar com mais 3. Ou seja, de 3 que já tinha mais 3, já dá 6, né? Então, por isso que a inclusão aí. Espaço para aumentar mais, né? 15. Aí tem um povo que usa gordura protegida também, né? Que pode elevar um pouco esse nível, mas nada em torno, nada fora disso. Tá? Não sei se você viu o trabalho que o professor Alexandre Vaz Pires e o pessoal junto com o pessoal de Pirassununga, eles acabaram publicando esse ano agora na Livestock Science, com caroço de algodão. Eles fizeram diferentes níveis de inclusão de caroço de algodão, até acho que 32%, e eles não encontraram diferenças na qualidade da carne com relação a sabor e nada. E mais alguns estudos do passado, o professor Roça fez um, né, de 2012, alguma coisa assim, que tinha encontrado alguma coisa de sensorial. Mas eu acho que o desafio desse tópico do caroço, acho que é bem controverso, né? É entender um pouco mais sobre qual caroço, o tipo de caroço que ele está utilizando, né? O grau de rancificação daquele caroço. E eu acho que a gente precisa entender um pouco mais também como os compostos voláteis, né? E eles estão interagindo na hora do momento da cocção, né? Que é onde você cria esse off flavor, né? Então, para ser bem sincero, eu acho um pouco controverso, sabe? Eu já vi resultados dos dois lados, e o mais recente aí é mostrando que até 32% de inclusão não teve impacto, né? No experimento do Roça, esse que você citou, eles fizeram 0, 14, acho que 28, tenho certeza, eles foram até 40%, acho que foi 0, 14, 28 e 42, acho que foi isso, 0, 14, 28 e 42, aumentaram a cada 14% a inclusão de caroço na matéria seca. E aí eles viram que até 14 não tinha off flavor, ou seja, sabor estranho, né? Isso. Só até 14, ou seja, que é o nível que a gente usa, tipo, é o nível, vamos dizer assim, se você usar dentro do recomendado, não deixa sabor. Exato. Aí, tem uma janela muito grande entre 14 e 28. A gente há de admitir isso no trabalho. Né? Ter colocado um 21 no meio, né? Isso. Mas a partir de 28 e 42 já deixa gosto, né? Tipo, notou gosto diferente, uma alteração no perfil de ácido graxo em termos de balanço de saturado e insaturado. Aumentou os insaturados, né? Mas aí é a dose, né? Acho que aí o problema não é o caroço, é a dose, né? E aí você pode ter problema com toxicidade por gocipol também, né? Se você incluir demais, né? Então, assim, tem outros fatores limitantes. O distiller é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, o problema de colocar muito distiller é toxicidade por enxofre também, né? Então, assim, é bom colocar uma determinada quantidade, mas se você colocar demais também pode ser prejudicial, né? Então, acho que o caroço, a conclusão que eu chego é muito dose e qual tipo de produto você está utilizando, né? Eu acho que é muito também assim, porque o PUFA, né, como a gente já falou antes, né, do mesmo jeito que você achou lá com o PUFA dos Steelers, lá, amacia a carne, o PUFA ele tem um negócio curioso, isso é até relatado em humano e é bem consistente. Ele aumenta a resistência à insulina. Ou seja, se você usar um produto que tem muito PUFA, ele atrapalha no marmoreio. Ele não deixa a insulina ou adipócito sensível ali para jogar aquela glicose para dentro da célula. Tá? Ele atrapalha. Então, o PUFA atrapalha, né? Assim, ele pode ajudar na maciez, né? Já falamos do estresse oxidativo que também atrapalha, mas muito PUFA também atrapalha. Lembrando que o PUFA também, né? É aquela história que a gente já conversou da vitamina E, ele reduz tempo de prateleira, né? Ele aumenta o potencial, né? De oxidar e rancificar, né? Então, eu acho que está muito ligado nesse fator também de como cada organismo, como cada animal reage em termos de produção de antioxidante. Aí, por exemplo, você põe caroço no animal que está em estresse oxidativo e outro que não está. O cara que está em estresse oxidativo, obviamente, tem mais potencial de apresentar gosto na carne, se for esse o mecanismo que a gente está, né, hipotetizando aqui, do que o cara que não está em estresse oxidativo, que tem mais potencial de combater aquilo. Né? Então, assim, eu também acredito que depende muito do status
imune, né, e também capacidade oxidativa que o animal tem, né, quando ele come o caroço, né, precisa ser mais estudado isso, a gente não sabe, em diferentes tipos de status nutricionais, a gente não sabe, tanto que uma hora tem, outra hora não tem, né, e o que a gente sabe hoje é assim, já que pode ter evidência que deixa gosto na carne, então melhor não usar em programa de carne, porque vai que você vai usar uma dieta pesada, estressa o animal de forma oxidativa, e aí você pode, né, você não vai querer, nego, enchendo o seu saco, né, no nutricionista, né, enchendo o seu saco, falando assim, viu, você colocou caroço na dieta, né, o pessoal não põe nem farelo de algodão, nenhum produto de algodão. Farelo não tem nada que deixa, né? Farelo você pode usar, mas assim, via das dúvidas não põe. Então, na via das dúvidas, né? Eu como cientista, mas se eu for, né, tomar posição de nutricionista, eu não recomendo pôr, né? Porque pode ser que alguém da indústria venha falar, sei o que, tá com gosto, falar, mas ó, a dieta não tem nada de algodão, nem farelo, né? Mas, né, voltando para o lado da ciência, se você incluir doses normais de farelo e de caroço, não é para deixar gosto na carne. A evidência que se tem é que não deixa gosto na carne. Mas, obviamente, o que deixa ou não deixa o gosto na carne, que ácido graxo específico, se é um ou conjunto de 2, 3, isso a gente ainda não sabe e tem que estudar melhor. Até porque, só fazendo um gancho, né, Felipe, na gordura protegida, né, que a gente não falou dela, ela é um blend de ácido graxo monoinsaturado, né? Na verdade, de saturado e mono, né? Não tem pufa. Exatamente. É Mas oleico. aí já é uma coisa, mas o oleico ele já está muito relacionado com notas de sabor desejáveis, né? Desejáveis, exato. Exatamente. Aí já muda a E não conversa, há né? resistência à insulina, né? Exatamente. Então, aí já é outra história, né? Então, que é a mesma coisa também, tipo, por que o médico fala pra gente comer azeite? Azeite, a maior parte da gordura é monoinsaturada, não é pufa, é mono, porque não dá resistência à insulina, né? Tanto que tem um monte de gente que fala assim, o que o cara tem resistência à insulina, os diabéticos e tal. Porque come muito carboidrato. Não é só isso, é porque come muito pufa junto, né? O cara come pufa, um monte de ácido poli, fica resistente à insulina. Aí o que você faz? O carboidrato só acende a chama, né? Aí você come o carboidrato, gera um monte de glicose, né? Não entra glicose para a célula, né? E vai aonde, né? O cara começa a engordar, né? Começa a ter diabetes, glicose circulante. Acho que a mensagem legal importante da conversa é que a gente na ciência a gente tenta entender qual que é o impacto, né, de cada nutriente isolado e em forma combinada. Entendendo esse impacto, a gente consegue aplicar da melhor forma dependendo do seu cenário, né? Dependendo da genética que você tem, do padrão de animal que você tem, da idade do seu animal, do preço do subproduto, da compensação que o frigorífico está pagando no programa de bonificação. Então, assim, quando a gente tem essa base, a gente consegue manipular a dieta, você consegue manipular a dieta para maximizar o lucro do produtor e entregar uma carne mais desejável para o consumidor, né? Então, mas essa base é fundamental, né? Fundamental. Eu tenho um ponto de vista, agora você aí, né, como cientista também, e dentro da indústria agora, né? Vou te falar o meu ponto de vista que eu tenho para os próximos anos, né, dentro desse cenário, né? E aí, você vê se eu estou equivocado ou não, mas eu acho que a gente já tem tanta tecnologia na mão, já tem tanto estudo e tantas pessoas competentes que eu estou vendo, não só na hora de carne, mas em várias áreas, a gente personalizar a experiência do consumidor e do cliente. Não só com produto, mas também com serviço, né? Então, assim, eu acho que o Felipe gosta de uma carne marmorizada. Por que não? A gente tem condição hoje de separar dieta, separar lote, de fazer um lote específico de animais só para o cara fazer dry age. Esse lote é para o cara fazer uma carne para atender a cidade e tal. Antigamente, a gente não tinha condição de fazer isso. Agora, por toda a cadeia, a gente já tem capacidade, tecnologia e logística em muitos lugares para segregar, para fazer dieta diferente, para pegar animal diferente. E aí eu acredito que a indústria sempre teve aí, né, sempre puxando, né, esses elos, né? A indústria também se tecnificou, né? E eu acho que também a indústria
tá preparada para absorver isso que vem lá de trás, né? Essa segregação, né? Porque é interessante para a indústria também personalizar o cliente. É a dona de casa que quer uma carne sem gordura, mas é o cara que faz churrasco no final de semana que quer uma carne marmorizada, é outro cara que quer dry aged. Tem muita opção hoje que a gente vê, né? Obviamente com preços distintos, né? Isso, né? Não estamos nem falando de preço aqui, mas eu tô vendo como se fosse desde uma nutrição personalizada até uma carne personalizada para atender exatamente o que o cliente quer. Nicho, né? Nicho. Ou seja, antigamente falava assim, não, isso aqui é nicho. Ou seja, o cara produzia todo, né? Voltava a produção dele todo para aquele nicho ou não servia. Agora não, o cara pode ter lá 10% da produção para o nicho A, 10% para o nicho B e assim vai. O que você acha? O que você acha disso? Eu acho que o caminho é esse. E a gente tem ferramenta para fazer tudo isso, né? Tanto de conhecimento técnico nas áreas, né? Tanto da parte de vista acho que a nutrição evoluiu primeiro no Brasil, né? Eu acho que vocês a sua área, a área de nutrição de ruminantes, já tem um grupo forte há bastante tempo, né? O pessoal já se internacionalizou há muito tempo, né? Então, eu acho que o grupo de nutrição de ruminantes do Brasil está bem avançado. Esse boom na ciência de carne ele aconteceu há pouco tempo, né? A gente tinha alguns representantes no Brasil, como o professor Pedro, o professor Roça, mas a gente não tinha muitas referências em relação à qualidade de E carne. aposentaram. Agora... E aposentaram. E aposentar, exatamente, aposentaram. Então, assim, acho que a gente está ganhando bastante conhecimento na área de qualidade de carne agora, e essa interação com nutrição, ela vai dar essa possibilidade para a gente de criar programas específicos para atender a demanda do consumidor. E dentro da indústria, eu falo que eu consigo ver aqui porque o e-commerce ele chegou para ficar, e dentro da área de alimentos. Só para ter uma ideia, no começo do ano, antes da pandemia, a gente tinha aí 10% de penetração de e-commerce nas vendas. Então, a gente já 10% das vendas nossas aqui dentro do nosso business já era online. Durante a pandemia, esse número subiu para 30%, 35%. Então, hoje a gente já tem que estar apto a entregar um steak embalado a vácuo por correio, aqui não é correio, né? UPS, alguma coisa assim, entregar na casa do cara. Rápido, né? Rápido. Então, para não estragar, né? Rápido. Tem que ser rápido, porque é perecível, né? E assim, se o cara não gostar da experiência de consumo que ele está tendo, online mesmo ele já reclama e essa reclamação tá lá para todo mundo ver, entendeu? Então, assim, é quase você está personificando a eating experience do cara, entendeu? Você tem que criar o produto específico para aquele cara. E aí, com ferramenta, né, que a gente tem de tecnologia hoje, você consegue conhecer melhor o seu consumidor, né? Claro. Como o cara faz tudo online, você consegue ver o hábito de consumo dele, a frequência de consumo, que tipo de produto ele compra. Então, você consegue dar gatilho de marketing também para fazer o drive, né? Direcionar o produto correto para o consumidor que está procurando aquele produto específico, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande e assim, né? Eles estão procurando por qualidade. Tem o nicho da maciez para carne lean, mas ela tem que ser macia. Então, tem essa oportunidade aí de como você manipular a dieta, fazer uma carne mais lean, mas que seja macia. E aí você vai ter que fazer o quê? A gente já conversou de algumas estratégias aqui, como você manipula o ambiente ruminal você pode travar o marmoreio aí, alguma coisa assim, deixar esse animal mais lean, né? Você pode trabalhar com genética também, né? Pegar um animal mais tardio para ter uma deposição de gordura subcutânea menor, alguma coisa desse sentido. Perfeito. E você tem o outro extremo que a gente tem que fornecer animais A5, que nós estamos trazendo aí do Japão, Wagyu, porque o cara quer um nível de marmoreio extremamente alto. E você tem o intermediário ali, que é o cara que quer fazer o churrasco no final de semana, que tem que ter o nível aí entre high choice e prime de marmoreio. Então, acho que a gente tem oportunidade, é o que mais tem, né? A gente só precisa, dentro de cada classe de produto, ou seja, high marbling com Wagyu, marbling intermediário aí para churrasco de final de semana, ou carne magra para dia a dia, dentro de cada programa, como você consegue fornecer uma
uma experiência de consumo positiva, né? Entregando maciez em um caso, em um lado, né? E entregando flavor, né? Esse boost de flavor com marmoreio do outro. A oportunidade tem bastante. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Para a gente fechar esse papo, Felipe, eu vou compartilhar minha tela com você. E Bora. tem muita gente que... Isso aqui é surpresa, hein? Isso aqui não é pegadinha, não, hein? É surpresa. Tem muita gente que gosta de postar carne de churrasco na rede social, né? Olha a carne que eu comprei. E o povo fala que tudo que tem gordura no meio da carne é marmoreio, né? Olha, sente o marmoreio desse contrafilé. Sente o marmoreio dessa picanha. Para quem está assistindo no YouTube, até convido quem está escutando no Spotify para... Essa foto, vou tentar adivinhar aqui, vamos ver se... Será que essa foto é uma que a Andréa Mesquita postou ou não? Não, na verdade eu recebi essas fotos. Eu já mandei para ela essas fotos, mas... Ela postou um tempo atrás aí uma foto de filtração de gordura aí, alguma coisa, o professor Sérgio até comentou, será que é essa? Então, olha aí, ó. É essa mesmo, é. E aí, o cara faz um churrasco no final de semana, fala assim, sente o marmoreio dessa carne, e aí? O cara vai sentindo o gosto da carne, que ele vai... Que experiência ele vai ter nisso aqui? Nossa. Ops, peraí, desculpa. Tem bastante, né? Fala pra gente, o que você acha que é aí essa gordura do meio aí, principalmente desses cortes o que tá no meio em cima, né? O que tá em cima aí do boi aí do rumenologia, né? Isso aí é O que os americanos chamam de sim fat, não é? Que é Pode falar. Cientista de carne. Não, acho que a Andréa postou algumas fotos que ela recebeu, acho que de alguém, e gerou bastante discussão até no território da carne sobre esse tipo de problema e dessa infiltração de gordura. E o professor Sérgio explicou até bastante sobre o tópico, e eu até tinha postado, acho que algum texto lá falando um pouco sobre isso, né? Mas aí o pessoal vê tudo que é branco, acha que é gordura, que acha que é marmoreio, né? E vão compartilhando nas redes, né? Mas é um desafio, né? O que a indústria vê nisso, né? Tipo, você dentro da indústria, você pega lá uma carne assim, o que normalmente é feito na hora que o cara se encontra com um negócio desse? Essa no caso bom, no nosso caso, né, que a gente trabalha aqui com muito porcionado, né? Se você estiver porcionando, isso vai para não conformidade, né? Uhum. Isso acaba saindo da linha, né? Vai para não conforme. Todo produto ele tem uma ficha uma especificação técnica, né, que a gente tem que seguir. E aí, se o produto está fora da especificação técnica, a gente rejeita e ele sai da linha, né? Isso aí, no caso, essa foto para quem está olhando a tela do lado direito aí, isso seria retirado da linha de produção, né? Tá. Eu acho que, obviamente, é difícil fazer um trabalho científico com isso, né? É porque você precisa, né, de número, né, de N de animais fazendo isso, né? É difícil. Mas o Brad Johnson, ele falou para mim uma vez, eu mandei essas fotos para ele falou que carne com sim fat, né, com essa infiltração de gordura, ou o pessoal chama de steatose, né? Diz que o gosto muda muito. Diz que o gosto, assim, é um gosto off flavor, mas que não é de ranço. É outro gosto. Como se você não estivesse comendo carne de boi. Né? Ele fica com um gosto muito estranho. Ele comentou alguma coisa sobre o perfil da gordura, não? O tipo de ácido graxo está sendo depositado? Porque ela é bem dura, né? Ela é bem dura. Ela é bem dura, né? Então, quando você altera o perfil de ácido graxo, você está alterando o sabor, né? Óbvio. Então, nesse caso, acredito que seja mais saturado, né? Esse é outro fato, né? Que a gente pode falar, né? O cara acha que é marmoreio,
Mas daí o que você espera de uma carne marmorizada? Que ela seja mais macia, né? Se a carne está dura e com sabor esquisito, pode saber que você está comendo uma carne que é de infiltração, que não é marmorizada. Né? Exato. Mas aí o que você falou, né? O marmoreio, bastante contribuição do 18.1, né? E do oleico. E Vou dar um stop. o melting point dele já é mais baixo, né? Então você tem esse sabor desejável e também contribui muito para a suculência, né? Na hora que você está fazendo a cocção, o melting point é mais baixo, então você tem a contribuição para a suculência. Nesse caso dessa gordura de filtração, acredito que o perfil seja mais saturado, né? Então o melting point é mais alto, então fica aquela gordura dura mesmo, né? Então você acaba perdendo não só em sabor, mas você também acaba perdendo em textura, perdendo em suculência, e aquilo ali é exagerado, né? Não é o que a gente procura, né? Quando a gente pensa em marmoreio, a gente não pensa só na quantidade, mas na distribuição também, né? Se a distribuição ela é homogênea e a granulometria do marbling também é importante, né? Se ele é coarse, né? Se ele é grosseiro, se ele é mais fino. Então, quando você pensa em qualidade no marmoreio, não é só o tanto que você tem, mas é a quantidade, a distribuição e o formato, né? Porque não adianta nada você ter toda a gordura concentrada numa parte do steak e a outra parte está lean, né? E aí a experiência que você vai ter é diferente, né? Então, é a consistência, né? E é engraçado que você falou da dificuldade de fazer um tipo de projeto com isso e para conseguir o número de amostras. A gente fez um projeto de dry aging com carne de pH alto, um DFD, para ver o que acontecia. E cara, para conseguir a amostra DFD nos Estados Unidos é muito difícil. No Brasil é mais fácil, né? Para conseguir aqui, cara, é uma dificuldade, cara. Estação para frigorífico, tivemos que coletar a carne de 3 dias de produção diferentes, porque você não consegue pegar o N que você precisa num dia só de produção, você tem que acumular. E aí você tem que levar em consideração a data de produção quando você vai fazer estatística. Então já começa a complicar tudo, né, cara? Com certeza, com certeza. Começa a complicar, mas nesse caso aí para ser sincero, eu não tenho visto muito isso, viu, cara? Acho que é raro. Eu não sei qual que é a incidência dessa infiltração. Aqui no Brasil, vira e mexe aparece, né? Aqui no Brasil, vira e mexe aparece carne assim. O pessoal manda, tal, inclusive, né? Manda para mim, acaba mandando para Andréia, para o Sérgio, porque né, a gente está aí nas redes sociais sempre falando de coisa, né? E falando disso. Então a gente acaba sendo marcado em publicação que tem esse tipo de coisa, mas vira e mexe tem, cara. Vira e mexe tem, e a principal pergunta é o que dá isso, né? A gente não sabe. Assim, ninguém sabe com consistência. Aí a pessoa fala... a causa não, sabe o que é, né? Sabe o que é, mas a causa é dieta, é genética. A gente não sabe, né? Eu acho que é uma, assim, para dar uma hipótese, né? Eu acho que é uma associação das coisas, né? É um extravasamento de gordura, né? É aquele animal que eu acho que assim, que não tem aonde, tem pouco adipócito, né? Porque a mãe foi maltratada, não tem aonde ir aquela gordura, ela acaba extravasando ali, né? Acaba ficando numa área que não é para ela estar, né? Né? Por fora, né? Ela acaba invadindo, né? A área do tecido, né? Muscular. Mas, assim, é só hipótese, né? Estou pensando, né? Para ter esse tipo de coisa, mas realmente é difícil. Não tem um mecanismo, né? Ou, né? Para quem souber aí o mecanismo, escreve aqui no canal do YouTube. Se souber, escreve lá que a gente vai estar agradecido de saber. Sempre aprendendo. Felipe, pô, demais, cara. Eu acho que foi excelente o papo. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Você já está 4 horas a menos, está na hora de você começar a trabalhar aí, né? 8h15 aqui agora. O pessoal, o Danilo fez acordar 4 da manhã, cara, para vir para a planta gravar antes de começar o turno aqui.
E eu não tava te enrolando, cara. Eu prometo. Não, Tá? Eu juro. Aparecia alguma coisa na inspeção, era aquilo. Eu falei, aí o Danilo falou: se aparecer algum imprevisto, você avisa. Eu falei, não, chega de imprevisto, cara. Vamos marcar 4 da manhã, que não tem problema. sensacional, sensacional. O papo foi muito legal. Tenho certeza que vai gerar muito comentário, né? Então, eu te aviso lá qualquer coisa das perguntas no canal do YouTube, né? E aí, qualquer coisa você me ajuda a responder lá, que, né, muitas vezes é mais específico aí pro Vamos. Sempre que... responder não pro nutricionista. Beleza. Sempre que precisar, aí estamos à disposição. Prazer participar do canal. E de dar um aviso, eu também corro, né? Como você. Opa! E agora virou rotina. A última corrida que eu fiz, eu estava, acho que foi 2 dias atrás, porque aqui na planta é mais difícil de correr. Eu estava escutando o seu podcast com o Rodrigo Marques, grande amigo nosso também. Eu correndo, escutando de aditivo. Então, ó, pessoal, uma ótima correr escutando o podcast do Danilo. Mas você sabe que eu ia fazer só o canal do YouTube. Eu coloco no Spotify o áudio, né? Lógico que a gente compartilha a tela, o cara não tem a experiência visual. Mas eu compartilho o áudio no Spotify exatamente porque eu penso em quem corre, porque eu também corro, e em quem está na estrada dirigindo. O cara pega 3, 4 horas de estrada, o cara pode... Com certeza. Hoje, podcast, né? Fazendo alguma coisa produtiva, né? Fazer alguma coisa produtiva enquanto dirige, né? Já que não dá para digitar enquanto dirige, né? Ou, né, o cara pelo menos escuta. Gostei muito da história do Rodrigão, com o cara misturando o aditivo com o potinho de margarina. Tem bastante isso. Viu? Mas na área de ciência de carne não é diferente, viu Felipe? Não, então, tem bastante aqui também, viu, na área de ciência de carne. Tem bastante oportunidade. Eu me lembro que restaurante era que eu fui nos Estados Unidos uma vez e eu perguntei pro garçom se a carne era marmorizada, né? Assim, fiz uma piada tal, e falei, ele falou, não, lógico que é, tudo prime nossas carnes, né? Mas daí vem um garçom mais velho e falou assim para mim, você que perguntou se a nossa carne era marmorizada? Eu falei, foi. Ele falou, hoje é, no passado não era. Eu falei, como é que vocês faziam no passado? Ele falou, no passado, quando a carne saía da grelha aqui no restaurante, a gente colocava um naco de manteiga em cima, até chegar na mesa ele derretia. Aí o cliente achava que estava marmorizado, que tinha um gosto amanteigado e tal, né? Eu tenho um amigo médico em Curitiba, ele foi num restaurante comer dry aging em Curitiba, pagou uma nota, ele mandou uma mensagem, hoje eu vou experimentar esse tal de dry aging aí que você fica fazendo aí nos Estados Unidos e tal, eu vou te contar como é que foi. Eu falei, beleza. Aí ele foi e me mandou a foto. O pessoal fez o dry age, colocou no prato dele, colocou a manteiga em cima, a manteiga derreteu tudo. Eu falei, e aí, meu, como é que foi a experiência? Gostou do dry age? Ele falou, cara, uma delícia, gosto de manteiga. Acabou com o dry age, cara. Gosto de manteiga. Eu falei, o cara te pegou. Aí o cara experimentou, viu que o dry age não tava daquele jeito, né? Teve que colocar manteiga para vender. Senão Tem bastante, viu, cara? Felipe, obrigado demais pelo seu tempo. Eu agradeço. Prazer, cara. E vamos falando, fico à disposição aí para colaborar. Eu também. Quando eu chegar aí, vamos fazer aquele churrasco, hein, para falar de carne e nutrição. Certeza. Um abraço. Valeu. Um abraço, amigo. Valeu. Bom dia aí. Tchau, tchau.